E agora a gente está em meio a um problema, a uma pandemia. Eu tenho 44 anos, eu nunca passei por isso na minha vida, nem como educador e nem como professor. E a gente se vê às voltas aí com uma série de notícias, não só do Brasil, mas vindo do mundo inteiro, dando conta que essa pandemia está num estágio incontrolável. Ela está avançando com muita força, ela está matando pessoas. Existem relatos que na China, mesmo as pessoas tratadas, elas estão perdendo a capacidade de respiração de cerca de 20% a 30%, mesmo depois da alta. Então, para a gente que está aqui no Brasil, isso se coloca como um desafio imenso. Por quê? Porque a gente está vivendo num país que um projeto político venceu as eleições. Um projeto político que prega o neoliberalismo. Muita gente, quando vota, é extremamente personalista, vota em pessoas, não vota em projetos políticos. Eu lembro que na época da eleição do Bolsonaro se dizia, olha, o que está em questão aqui é um projeto neoliberal. Para quem não sabe, neoliberalismo é um projeto que diz o seguinte, que um ser humano ele é um consumidor, a ideia de cidadania ela é praticamente esquecida. Então, todos os serviços que a gente entende que são serviços públicos elementares, que são garantidos pelo Estado, eles passam a ser questionados. Então, a ideia do neoliberalismo é trazer esse rol de serviços públicos para a responsabilidade da iniciativa privada. Ora, a iniciativa privada tem um objetivo muito claro, é o lucro. E estamos diante de um problema seríssimo. Quem é que pode dar resposta a esse problema? É a iniciativa privada? Com certeza não. Basta você perceber, por exemplo, o preço do álcool gel, o preço do papel toalha. Então você tem uma iniciativa privada que está vendo nessa situação exatamente a possibilidade de angariar ainda mais lucros. Então, esperar uma solução de uma empresa privada é uma coisa muito temerária. Então, quem é que está na linha de frente agora pela população? São os órgãos públicos, são os hospitais públicos, são as escolas públicas, são os agentes de saúde públicos. Então, é o governo, é o Estado, como manda a Constituição, que precisa dar uma resposta para a sociedade. Um plano de contingência, fortalecimento do atendimento na saúde, a ampliação do número de leitos, remédios. A pesquisa é essencial, a universidade pública agora é essencial para estar discutindo, para estar pesquisando, para estar estruturando medidas de contenção e até cura e vacina. Mas o que a gente tem assistido nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro? O ataque e o desmonte sistemático do serviço público. Exatamente aquelas pessoas que estão lutando agora para conter esse vírus, professores em sala de aula, enfermeiros, médicos, pessoal que faz a defensoria pública, todos os grandes setores aí públicos de pesquisa e de cuidado, eles estão sendo sistematicamente atacados. Então é parasita, é vagabundo, é reforma previdenciária extremamente nociva a esses setores. Então agora não acho que uma doença como essa, ela deve ser tratada como uma professora, não. Eu não acho que uma doença dessa esteja ensinando nada para a gente. Mas pessoas inteligentes precisam estar cientes do seguinte: essa doença colocou algo no centro da questão. Nós queremos, enquanto brasileiros, um Estado que garanta direitos mínimos, um Estado que olhe para o seu povo como cidadãos que têm direitos, ou a gente está disposto realmente a endossar esse discurso do governo que diz que o serviço público ele deve ser esvaziado ao mínimo e que cada pessoa deve pagar pelos serviços. Temos notícias que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não há um SUS, um serviço como o nosso, um teste para você detectar o coronavírus é caríssimo, ele é caríssimo. Existem pessoas que preferem morrer em casa do que ter que pagar para fazer esse teste. Então percebam vocês, nós estamos diante do desmonte do Estado brasileiro, Estado entendido como mantenedor ou garantidor de direitos básicos. Estamos diante de uma pandemia que não aponta uma direção imediata de resolução. E aí quando foram perguntar para o nosso ministro da Economia, que é a autoridade máxima no que diz respeito ao dinheiro no Brasil, a aplicação de dinheiro no Brasil, ele foi enfático. Ele disse o seguinte: olha, temos que aprofundar as reformas. Não se fala de plano de contingenciamento, se fala em aprofundar reformas que nós sabemos, é precarizar serviço público, é precarizar a situação funcional de servidores públicos, é precarizar o atendimento que é prestado à população. As pessoas não entendem que a palavra servidor público é aquele que serve a população. E num caso como esse, servir a população é uma questão de vida ou morte. Então,
É independente de partidarismo, independente de ser Bolsonaro, independente de ser esquerda ou direita, o que está em jogo agora é a vida humana, é a vida. E eu vejo o Estado brasileiro como aquele que é responsável por nos dar uma resposta eficaz para isso, trazer o mínimo de segurança. É você olhar para os países desenvolvidos, gente, você olhar para Portugal, é você olhar para a Espanha, é você olhar para a França, é você olhar para a Inglaterra, como esses países que são capitalistas, ninguém lá chama político de comunista porque está querendo salvar o povo. A Espanha, por exemplo, eu acabei de ler um artigo, ela estatizou os serviços privados de saúde para atender o povo. Quem está lá levantando placa dizendo que o governo espanhol é comunista? Ninguém. A Portugal anunciou que os pais que ficarem em casa cuidando dos filhos vão receber por parte do Estado 66% do salário. Quem está chamando o governo português de socialista? Inclusive tem muito bolsominion aqui no Brasil que correu para Portugal. E lá está quietinho e vai receber os benefícios quietinho. E lá ninguém chama ninguém de comunista. Então eu acho que é um momento do povo brasileiro ele se apropriar melhor das discussões, se apropriar melhor dos conceitos. O que é um projeto econômico neoliberal? O que é um estado de bem-estar social? Eu acho que são conceitos que têm que ficar muito claro, principalmente em momentos como esse. Por quê? Porque uma decisão errada agora pode custar vidas. Nós não temos um plano de contingenciamento correto. Nós não temos. Felizmente, o governo do estado de São Paulo, de maneira, na minha opinião, até tardia, ele resolveu suspender as aulas, ainda assim de maneira gradual. É um avanço, mas é muito pouco ainda. Nós sabemos que diante de uma população tão grande, nosso sistema de saúde público, ele não dá conta de todo mundo. Quantas pessoas que chegam no posto de saúde efetivamente com sintomas, recebem um teste? Acabei de ver numa comunidade que nós temos aqui na Zona Sul de São Paulo, que é o Capão Redondo Atento, dizendo que o governador Dória já decidiu. Só vai fazer o teste para efetivamente verificar se tem o coronavírus ou não, pessoas já internadas. Ou seja, se eu chego passando mal no hospital, com todos os sintomas, mas o médico entende que não é o caso de internação, nem o teste vai ser feito em mim. Eu moro com pessoas idosas, meu pai e minha mãe têm mais de 80 anos de idade. Então, para mim, por exemplo, eu sou jovem ainda, mas eu chegar em casa trazendo toda a bagagem da rua para o convívio dos meus pais, é expor essas duas pessoas a um risco de vida iminente. Eu trabalho com EJA. O que é EJA? Eu trabalho com alunos jovens e adultos. Então é o jovem trabalhador, são jovens que vêm de toda São Paulo para uma mesma escola. Então é o cara que pegou trem, é o cara que pegou ônibus, é o cara que pegou metrô. Esses caras estão comigo aqui em sala de aula e daqui a pouco eu vou voltar para casa para falar com meus pais. Então isso é um problema seríssimo que o poder público ainda não me deu conta, né? Eu sou adulto, eu sou responsável, eu sou educador. Eu procurei hoje orientar todas as pessoas possíveis com tudo aquilo que eu estudei sobre prevenção. Conversei com meus alunos, conversei com pessoas que moram fora do país, Irlanda, Suécia, Portugal, pessoas que estão me dando conta que realmente a gente está diante de algo novo, algo realmente nocivo para a população brasileira. Então é assim, nós precisamos de medidas políticas eficazes. Quando eu vi ontem o presidente da República descendo aquela rampa, uma pessoa que semana passada disse que o vírus ele era uma fantasia, uma dramaturgia da imprensa, um exagero. E aí, horas depois, ele mesmo, infelizmente para ele, e eu não desejo morte para ninguém, ele sofreu a suspeita de estar com esse vírus. E ainda parece que ainda tem uma certa suspeita, estão falando que vão refazer o teste dele. Ele, como chefe de Estado, ele deveria estar zelando o quê? Em rede pública, falar, pessoal, o negócio agora é o isolamento, vamos proteger nossas vidas, a vida de nossas famílias. Não. Ele foi confraternizar com uma aglomeração. Exatamente tudo aquilo que todos os órgãos de saúde estão dizendo que não é para fazer. Nosso chefe de Estado, num rompante populista, num rompante burro, num rompante que trata a pessoa realmente como gado. Quando dizem que Bolsonaro é gado, é exatamente disso que a gente está falando. São pessoas que têm famílias, pessoas que têm pessoas de risco, são pessoas que também podem ser trabalhadoras, foram lá pegar na mão de uma pessoa que paira-se uma suspeita que tem esse problema, essa doença. Então, assim, que tipo de política nós temos no Brasil? Eu realmente estou bastante preocupado. Eu não estou com medo de morrer, eu nunca tive medo de morrer. Mas eu tenho medo de ver o nosso povo morrendo de ignorância, morrendo de burrice, morrendo de negligência. Porque daí já não é uma morte natural, é assassinato. Assassinato.
Assassinato é quando existe a possibilidade de alguém morrer e você poder tomar todas as medidas para evitar isso, e você resolve fazer politicagem e deixa que as pessoas vão para o abate. E é isso que está acontecendo no Brasil. Talvez se o Brasil tivesse adotado outras medidas, nós não estaríamos com tantos casos hoje. Estou na periferia de São Paulo, é um grande centro urbano. Nós não estamos preparados para isso. E eu estou realmente bastante assustado em relação a essa situação. Então eu queria fazer esse vídeo para deixar clara essa situação, para externar aquilo que eu estou sentindo, porque chega uma hora que você vê tanto absurdo que se você não colocar para fora, você explode, sabe? É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos.